Fundos imobiliários, os famosos FIIs. Os fundos imobiliários, eles são os queridinhos da Bolsa de Valores nesse momento. Em poucos anos, os fundos imobiliários eles caíram no gosto do brasileiro, porque investir em fundos imobiliários basicamente é como a gente investir em imóveis. Isso quer dizer que o seu dinheiro, seu patrimônio, ele vai se valorizar com o tempo e você ainda recebe aluguel todos os meses. E os fundos imobiliários, eles são ótimos mesmo. É uma classe de ativo muito boa, mas a gente tem que lembrar, e essa é a minha função aqui, e às vezes eu vou ter que ser o chatão da história, eu preciso lembrar que os fundos imobiliários também têm risco. Aí você deve estar se perguntando, Eduardo, você falou que investir em fundos imobiliários é a mesma coisa que investir em imóveis, só que melhor, e foi até por isso que caiu no gosto do brasileiro. Sim, mas todo tipo de investimento, inclusive investir em um imóvel, tem risco. Existem centenas de riscos de você investir nos imóveis. Os fundos imobiliários também têm riscos. Na minha visão, riscos que são muito menores do que você investir em um imóvel, mas ainda assim é a minha função te falar para te ajudar nesse caminho de se tornar um investidor melhor. E é muito importante a gente saber exatamente quais são todos os riscos de um investimento que eu vou fazer, porque você conhecer e identificar os principais riscos vai te dar a possibilidade de você escolher qual risco que você aceita correr, além de você, obviamente, fugir de verdadeiras ciladas. Então vamos lá, senhoras e senhores, mas antes de falar sobre os principais riscos dos fundos imobiliários e como você vai se proteger deles, já faz aquele caminho todo, né? Já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, só se você quiser ser um investidor melhor. Se você quer construir patrimônio na Bolsa de Valores, se você quer receber dividendos, renda passiva, se um dia você quer viver de renda, você deixa o seu like e se inscreva nesse canal. Se esse não for o seu objetivo, não precisa nem curtir, nem se inscrever. E o primeiro risco dos fundos imobiliários é o risco de liquidez. O que é liquidez? Para quem não está muito acostumado ao mercado financeiro, talvez essa palavra não seja algo muito familiar. A liquidez é a facilidade que um ativo tem de ser convertido em dinheiro, sem você precisar perder uma quantidade significativa de valor. Assim, quanto maior a liquidez, melhor. Por exemplo, um imóvel físico, uma casa, um apartamento, uma sala comercial, ela não tem uma liquidez alta. Você pode querer vender e você de repente precisa vender com uma certa urgência aquele imóvel. E você vai lá, fala com alguns corretores, você coloca no imobiliário, provavelmente você vai passar aí alguns meses até essa venda se concretizar, até você transformar aquele imóvel em dinheiro. Esse é o tempo de liquidez. Então o imóvel físico, ele tem uma liquidez muito mais baixa do que os fundos imobiliários. Mas ainda assim, dentro das centenas de fundos imobiliários que a gente tem no mercado, a gente encontra fundos imobiliários com liquidez altíssima, do tipo 15 milhões de reais movimentados todos os dias naquele ativo. E a gente também consegue encontrar fundos imobiliários com uma liquidez de 120 mil reais por dia. Quer dizer, imagina que você tem 30 mil reais em um fundo imobiliário com liquidez de 120 mil reais, você vai ter dificuldade para fazer aquele fundo imobiliário se transformar em dinheiro na sua conta. Talvez você precise esperar alguns dias. Agora, se você tem 30 mil reais investido em fundos imobiliários e esse fundo imobiliário tem uma liquidez de 15 milhões por dia, com um clique, em alguns segundos, esse ativo se transformou em dinheiro na sua conta. Um outro risco dos fundos imobiliários é o risco de mercado. E muita gente fala, é bom investir em fundos imobiliários porque o fundo imobiliário oscila menos do que as ações. Muita gente fala, o investidor iniciante que quiser entrar na Bolsa de Valores, talvez seja melhor começar pelos fundos imobiliários porque eles oscilam menos, é menos emoção, né? E isso é real. Mas apesar deles terem uma volatilidade menor do que as ações, o preço das cotas dos fundos imobiliários também vão oscilar, é normal. E dependendo do período, do mercado, do que está acontecendo, pode oscilar mais ou menos. Afinal, a gente está falando de um ativo que está na renda variável. E a renda variável
ela varia, e varia para cima e varia para baixo. O problema é que quando a gente investe na bolsa de valores, imagina que você tem um patrimônio você tem 500 mil reais guardado em dinheiro. Aí você tem duas opções: eu vou comprar um imóvel ou vou investir isso aqui em fundos imobiliários. Se você usa esse dinheiro, vamos imaginar que você usou metade para cada um, comprou um imóvel de 250 mil reais e investiu 250 mil reais nos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, se você pegar o seu celular ou o seu computador e abrir o home broker, todo dia você vê, de repente aqueles 250 mil no dia seguinte já viraram 255, ou eles podem ter virado 245 depois de 2 meses, porque o mercado entrou em algum momento ruim e o valor da cota caiu. E você fica com aquela sensação de que você está perdendo dinheiro ou ganhando dinheiro todos os dias, o que pode te deixar feliz ou triste. No imóvel físico, isso não acontece. Você não compra um imóvel, você compra um imóvel agora e você não fica todas as semanas ou todos os dias, nem todos os meses, mandando alguém lá e fazer uma análise para ver se agora, ao invés de 250 mil, ele já está valendo 260 mil, ou se agora caiu o preço, ele está valendo 240 mil. Você não faz esse acompanhamento do valor do seu imóvel num período de tempo muito pequeno. E nos fundos imobiliários, nos ativos da renda variável da bolsa, a gente tem essa facilidade de fazer esse acompanhamento diário. E o investidor que não tem uma mentalidade de longo prazo pode se sentir desconfortável, começando a ver de repente esse patrimônio cair momentaneamente. E na renda variável pode cair, pode descer, pode subir, pode andar de lado, pode acontecer qualquer coisa no curto prazo, mas é inevitável que no longo prazo esses dois investimentos, o imóvel físico e os fundos imobiliários, no longo prazo vão se valorizar muito. O terceiro risco dos fundos imobiliários aqui é o risco de inadimplência e o risco de vacância, que eu coloquei os dois juntos aqui. Risco de inadimplência: um fundo imobiliário que tem imóveis físicos, tem lá centenas de imóveis, cada um com um inquilino, e pode ter um problema de inadimplência com algum desses inquilinos. Essas empresas podem ter algum problema e ficarem 1 ou 2 meses sem pagar aluguel ou até mais tempo. Ou você pode ter também o risco de vacância. O que é a vacância? Imagina que um fundo imobiliário tem 100 imóveis e desses 100 imóveis ele tem 10 imóveis que não estão alugados, estão lá disponíveis no mercado para alguma empresa vir e alugar. Essa é a vacância. A gente fala que, por exemplo, nesse caso, um fundo imobiliário com 100 imóveis, ele tem 10 disponíveis para alugar, a vacância é de 10%. Então tem esse risco. Tem o risco de inadimplência, de ficar sem receber dos inquilinos, tem o risco de vacância, de você ficar com o imóvel desocupado por muito tempo. Mas olha só, você percebe que esses dois riscos a gente também tem exatamente os mesmos riscos no imóvel físico, só que no imóvel físico a gente tem esse risco aumentado muito mais. Porque imagina, de novo, nesse exemplo, um fundo imobiliário com 100 imóveis, se 1 ou 2 ou 3 ou 10 inquilinos fiquem sem pagar aluguel, a gente ainda vai receber 90% do aluguel desse fundo imobiliário. Ao passo que, se a gente tem só um imóvel e aquele inquilino sai, a gente fica sem 100% do aluguel. Se aquele inquilino começa a ter problema de inadimplência, a gente tem 100% do problema. Então imagina, naquilo que eu falei no quesito passado, você tem 500 mil reais, você investiu 250 mil em um único imóvel, ou você investiu 250 mil em uma carteira bem diversificada de fundos imobiliários. A chance de você ter problema de inadimplência e de vacância é muito diminuída nos fundos imobiliários, porque imagina que você investiu 250 mil em 15 fundos imobiliários. Desses 15 fundos imobiliários, cada fundo imobiliário pode ter 10, 15, 20, 30, 50 imóveis. Desses 50 imóveis em cada um dos fundos imobiliários, ele pode ter 10, 15, 20, 30, 50 inquilinos. Então imagina, o seu risco vai diminuindo muito. A minha função aqui nesse vídeo especificamente é falar sobre os riscos dos fundos imobiliários. E tem sim um risco de inadimplência e um risco de vacância, mas é um risco muito menor se a gente comparar com um imóvel físico. E importante, antes de você investir em qualquer fundo imobiliário, vai lá, dá uma olhada, dá uma analisada já. Quantos imóveis esse fundo imobiliário tem? Quantos inquilinos esse fundo imobiliário tem? Tem uma história que aconteceu há alguns anos atrás. Um fundo imobiliário que pagava um aluguel muito bom. E um monte de gente só olhando para o dividendo que o fundo pagava. Foi lá e começou a investir nesse fundo.
Só que esse fundo ele tinha alguns problemas, 2 especificamente. Esse fundo ele só tinha um imóvel, que é um imóvel gigante, e ele só tinha um inquilino dentro desse mesmo imóvel, que no caso era a Petrobras. Tem um outro problema, que esse imóvel era na cidade de Macaé, não era num grande centro, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo. Era em Macaé. O que aconteceu? Um belo dia, a Petrobras falou: olha, eu vou sair desse imóvel, eu vou mudar, eu não quero mais. Ah, mas tem uma multa aqui. A Petrobras falou: não tem problema, eu pago a multa. Pagou a multa e do dia para a noite, aquele fundo imobiliário ficou sem inquilino, com um imóvel com características específicas da Petrobras, e aquele fundo imobiliário se acabou em pouco tempo. Muita gente saiu daquele fundo, muita gente tomou um prejuízo gigante. Então, dá uma olhada, dá uma analisada no fundo imobiliário. Quantos inquilinos, quantos imóveis, qual o número da vacância, enfim. O risco no fundo imobiliário é menor? É, mas a gente ainda assim tem que olhar direitinho, porque tem fundo imobiliário que é ruim. E aproveita, coloca aqui nos comentários também se você já investe e qual é o fundo imobiliário que você mais gosta. E se você já investe, se você quer melhorar os seus resultados com os seus investimentos em fundos imobiliários, ou se você está ouvindo bastante sobre fundos imobiliários, mas ainda não começou e quer começar, e se você quer contar com a minha ajuda para montar a sua carteira, para ajudar você a equilibrar a sua carteira, a fazer você fugir desses riscos, dessas ciladas que tem também dentro dos fundos imobiliários, se você quer aprender a escolher, a analisar os melhores fundos imobiliários da bolsa, enfim, se você quer aprender tudo sobre fundos imobiliários de forma simples, de forma segura, de forma que você vai investir e vai ter realmente resultados positivos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o meu programa de fundos imobiliários. E se fizer sentido para você investir com a ajuda de um especialista totalmente independente, se você quer aprender com um especialista como eu, você clica no link para você conhecer o meu programa de fundos imobiliários. E por último, o último risco dos fundos imobiliários, a gente tem aqui o risco da taxa de juros. E agora, nesse momento, na verdade, a taxa de juros tem sido uma grande vantagem para a gente. Porque nesse momento do Brasil, a gente chegou ao pico dos juros no ano passado. E já no ano passado, a taxa de juros começou a cair. E se a gente for olhar para o histórico da taxa de juros e do crescimento dos fundos imobiliários, a gente percebe que em todo momento que o mercado está caindo a taxa de juros, os fundos imobiliários eles sobem. Então eles têm uma correlação que é ao contrário uma da outra. Quando a taxa de juros cai, os fundos imobiliários se valorizam ainda mais. Por quê? Muita gente sai da renda fixa e vem para a renda variável. Só que, por que eu coloco isso como um risco também? Porque agora a gente está nesse momento ótimo para começar a investir. Mas pode ser que daqui a pouco essa taxa de juros atinja um nível mínimo e de repente por alguma questão da economia no Brasil, inflação, essa taxa de juros comece a subir. E quando começar a subir, você já tem que estar investindo com a cabeça certinha, calibrada, e entender que isso é só um ciclo do mercado. E você não entrar em desespero, não entrar no efeito manada. Por quê? Porque vai ter gente que vai sair dos fundos imobiliários e vai para a renda fixa quando começar esse momento de subida. Na verdade, quando já subir bastante os juros. E aí começa a compensar você parar de correr um pouco de risco nos fundos imobiliários e ir para a renda fixa. E para a gente que é investidor de longo prazo, é o momento da gente investir e aproveitar para comprar mais barato. E mesmo nesse momento que a taxa de juros está subindo e muita gente sai dos fundos imobiliários, ainda assim a gente continua recebendo os nossos aluguéis e fica tudo bem. Então, tem sim o risco da taxa de juros. O momento é muito bom para o investidor em fundos imobiliários, mas não vai ser sempre assim. É só a gente saber o que a gente está fazendo, que a gente passa por esses momentos de forma muito tranquila. Então, senhoras e senhores, vocês perceberam que todos os riscos que eu falei aqui, esses riscos dos fundos imobiliários, eles são também os riscos do mundo real, né? De quem também investe em imóveis. A gente tem os mesmos riscos. O importante é que se a gente olhar direitinho para os fundos imobiliários que a gente vai investir, a gente consegue minimizar demais esses riscos.
E na minha opinião, a melhor forma da gente diminuir os riscos investindo em fundos imobiliários é a gente investir com uma boa diversificação de ativos. A gente não investir só em 1 ou 2 ou 3 ativos, a gente investir e montar uma carteira de investimentos completa de fundos imobiliários, com fundos imobiliários de tijolo e dentro do tijolo também distribuídos e diversificado entre todos os setores do tijolo, por exemplo, shopping centers, galpões logísticos, lajes corporativas. A gente também tem um pouquinho de fundo de papel dentro da nossa carteira, diversificar certinho, sempre com uma porcentagem menor, pelo menos na minha opinião, na minha filosofia. Então, senhoras e senhores, é ótimo investir em fundos imobiliários. Não é à toa que os fundos imobiliários são os queridinhos do mercado, mas você precisa entender e tirar e minimizar esses riscos da sua carteira. E de novo, aqui na descrição eu deixei o link para você conhecer o meu programa de fundos imobiliários, para você aprender tudo. Tudo que eu sei está lá dentro desse programa. Se você quiser fazer a sua inscrição agora, você clica aqui no link da descrição. E antes de ir embora, antes de você clicar lá no link da descrição para se inscrever, você já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal caso você queira ser um investidor melhor. Toda semana tem vídeo novo para te ajudar a ter mais resultados nos seus investimentos.